Boa noite novamente. Que a paz de Jesus esteja conosco. Dando sequência ao ciclo de estudos dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, hoje iremos apresentar o 11º princípio, vida futura. Informamos que todos os vídeos estão postados em nosso canal do YouTube, Espiritismo, Simplificar para Crescer. Acesse o nosso canal, inscreva-se e no final do vídeo não se esqueça de dar o seu like. Convido a nossa colega aqui do núcleo, Andressa Oliveira, para apresentar o 11º princípio, vida futura. Boa noite a todos. Então, vamos lá, para mais um princípio, dos 15 princípios do nosso ciclo de estudo. O princípio de hoje que nós vamos estudar é o vida futura, é o 11º princípio. Eu costumo dizer que esse princípio ele veio para acabar, de tirar os véus que ainda existem nos nossos olhos, referente ao que se diz respeito à vida após a morte ou vida pós-vida, como vocês preferirem chamar. Então, eu convido vocês para mais essa reflexão. Essa aqui vai ser uma das, digamos assim, de todos os princípios, uma bem profunda, Jesus nos convida, para essa vida futura. Então, vamos lá. Bom, acredito que a maioria das pessoas que já estudou esse princípio básico, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, deve ter imaginado assim, por que ela não começou com o tema Meu Reino não é deste mundo, que é uma das falas chaves desse tema. Mas achei importante contextualizar quantas vezes Jesus falou desse reino antes de chegar nessa fala, meu reino não é deste mundo. Se a gente for no Evangelho dos Apóstolos, na Bíblia, a gente vai perceber que ao longo do Evangelho os apóstolos descrevem o tempo todo Jesus falando desse reino, que não é o da terra. E é muito importante a gente entender isso. Então, eu vou começar por essa fala aqui e logo, logo a gente vai chegar lá, na fala-chave do tema, que é Meu Reino não é deste mundo. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, separamos aqui o versículo 3, 4 e 10. Aqui ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É bom a gente fazer um adendo aqui, que pobres de espírito, quando Jesus fala de pobres de espírito, ele está se referindo às pessoas que se reconhecem como seres falhos, desprovidos de virtude. Então, todos os seres que reconhecem a sua condição de ser falho em evolução, os pobres de espírito. E ele promete, deles é o reino do céu. Repare que ele fala Isso aqui é muito importante a gente guardar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essa fala também é muito importante, porque se a gente avaliar esse versículo da Bíblia a partir da visão terrena, a gente vai imaginar assim, nossa, mas quando virá esse consolo? Porque se a gente pensar assim a fundo, a nossa primeira expressão enquanto seres humanos é o choro, se a gente for refletir bem. E ao longo da nossa vida, lágrimas serão arrancadas, muitas vezes por diversas situações. Mas tudo vai depender da perspectiva que a gente olha essa vida. E aí, mais para frente aqui, eu vou convidar vocês a gente refletir sobre esses dois pontos de vista pelos quais a gente pode avaliar essa vida. Então, é muito importante que todas as falas de Cristo sejam avaliadas em sentido dessa vida futura, não para essa vida. Reparem que ele fala, porque eles serão consolados, ele fala para o futuro, não para agora. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles também é o reino dos céus. Esse aqui, gente, é o Sermão da Montanha, como vocês podem ver. Destaquei 3 versículos só, mas se vocês forem discorrer ali sobre todos eles, ele está prometendo esse reino dos céus. Então, Jesus falou isso às claras, falou para todos que quisessem ouvir. É importante a gente guardar isso para a gente entender mais para frente para onde que esse estudo vai caminhar. E importante a gente entender que não é para agora, é para o futuro. Bom,
as duas perspectivas, né, que a gente olha, né, para a vida. A gente vai apontar aqui agora 2 pontos de vista dos quais a gente pode avaliar as falas de Jesus. O melhor deles seria o da vida futura, porque ela é baseada numa visão mais espiritual, que ela é voltada para o pós-vida. Mas há pessoas que se limitam também a olhar pelo ponto de vista da vida terrena, que seria um ponto de vista mais materialista. E Paulo fala que se a gente olhar por esse ponto de vista materialista, seremos miseráveis. E ele tem razão. Ele fala, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso está lá na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15, 19. E ele tem razão, porque se todas aquelas promessas de Cristo lá, né, nas bem-aventuranças, se a gente tentar adequá-las ao momento atual, a sensação que dá é de desamparo total, que Cristo esqueceu da gente, que Deus esqueceu da gente, porque a sensação que dá é que esse consolo, esse reino dos céus, ele está distante, ele está longe, ele não vai chegar nunca. Mas vai da perspectiva da qual enxergamos. Então, nós temos 2 opções. Ali eu coloquei, né, que seria uma imagem baseada no que é a visão mais voltada para a vida terrena, onde a pessoa, o ser, o espírito, ele busca a felicidade dele baseada em coisas materiais. Está vendo que na imagem a moça busca imagens do que ela gostaria de ter e talvez do que ela acredita que vai trazer alegria para a vida dela? Carros, joias, dinheiro, né? Tudo coisas perecíveis. Gente, é muito importante entender que Deus jamais condena a riqueza, de forma alguma. A riqueza, inclusive, dentro da doutrina, ela é tida como um tipo de prova, né? Mas é preciso ter sabedoria, né? O que a gente precisa ficar atento aos exageros, né? Digamos assim. Então, não tem problema nenhum você ter, mas é muito importante que você considere o outro lado, né? Que seria a vida voltada, a visão voltada para o espiritual, que é essa vida futura que ele nos convida o tempo todo a enxergar. Porque se você consegue ter esse discernimento, a vida ela fica mais leve, né? As nossas ansiedades, as nossas angústias, elas vão se dissipando. Tá dando para acompanhar, gente, tá? Bom, vamos entender, então, como seria o espírito que tem uma visão mais voltada para a vida terrena, para a vida mais material. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, os Espíritos descrevem para a gente que o espírito que tem um olhar mais voltado para a vida terrena, ele acredita que os únicos bens que se lhe afiguram reais são os da terra. Ou seja, ele trabalha, ele vive, ele se desenvolve e a vida dele gira em torno de tudo que ele possui. Coisas materiais, coisas perecíveis. Ele não enxerga um outro tesouro, uma outra riqueza para além dos da terra. E para esse mesmo espírito, não há o que não faça para consegui-los. Isto é, ele ultrapassa os limites físicos, os limites mentais para consegui-los, né? E aí, talvez, de repente, acaba até com a própria saúde para conseguir conquistar esses bens. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Por quê? Para ele, é meio que assim, vamos tentar, né, exemplificar aqui. Às vezes ele tem tudo ali, tudo que ele conquistou. Mas se ele perder um pequeno prego ali da soma de tudo que ele tem, ele vai focar só naquela perda. Porque para ele, a visão se limita a tudo que é material. Então, por exemplo, um prego que ele perder de todos os bens que se soma, né, dos bens que ele tem, vai sim fazer falta. Vai sim, ele vai fazer conta disso. E sim, ele vai sofrer por causa disso. Vastas proporções assume tudo o que o rodeia. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que quem tem a visão mais limitada às coisas materiais, a menor dificuldade que apareça na vida dessa pessoa toma assim proporções homéricas, que é diferente de quem vive na vida, quem tem a visão na vida espiritual. Porque para quem tem a visão, né, na vida futura, que seria essa vida pós-vida, digamos assim, essa pessoa ela tem noção de que as dificuldades elas vêm, mas elas vão passar, né? A pessoa que tem a visão mais voltada para a vida terrena,
ela sofre de uma maneira muito profunda porque ela pensa só no ali e no agora, ela não pensa no depois. Então, essa é a diferença. Então, para a pessoa que tem a visão na vida futura, as tribulações são como incidentes de curta duração. Aí a gente lembra, né, daquela frase que Maria de Nazaré falou, né, para Chico, né, isso também passa. É meio que isso. Né? Ele entende que aquilo ali vai vir para ele, mas vai passar também. Gente, é muito interessante entender isso, porque às vezes a gente tem essa coisa de comparar, nossa, mas eu estou aqui sofrendo, fulano está ali, talvez parece que ele nem tem problemas, na verdade não. Todas as pessoas passam por dificuldades. O que diferencia é essa perspectiva aqui. Porque a pessoa que tem a perspectiva da vida futura, ela tem um melhor manejo com as suas dificuldades. Não significa que ela está livre de dificuldades, livre de situações difíceis, mas ela vai encontrar resiliência. Menos atenção presta às preocupações da vida, que foi o que eu acabei de falar. Ela não dá tanta atenção ou dá a devida proporção para cada dificuldade que ela enfrenta. Então, isso aqui é muito importante. A morte torna-se a porta que abre para a liberdade do espírito. Então, ela entende que este corpo, ele nos é emprestado, que esta forma física não é a condição natural do espírito, que ele se encontra momentaneamente preso a esse corpo e que fora dele ele vai encontrar liberdade. Então, até isso, essa pessoa que tem a visão mais a vida futura, ela entende, ela tem esse entendimento. Já para a pessoa que tem uma vida, a visão, né, mais voltada para a vida terrena, a morte para ela é quase um desespero. Pensar, né, no morrer chega a ser desesperador. Assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Está vendo? Ao contrário do outro, esse aqui sabe que o que ele perde, talvez futuramente ele pode conquistar novamente. Seria tipo, por exemplo, sei lá, ele sofreu um assalto, mas ele está bem. Então ele vai se preocupar com o quê? Nossa, eu fiquei bem. Me assaltaram? Sim. Levaram alguma coisa de pertence, de valor? Levou. Mas eu estou bem, né? Ou seja, essa pessoa ela vai ter um olhar mais positivo, ela vai conseguir entender que a dor também, que as dificuldades, ela tem uma função educativa para nós, enquanto espíritos em evolução e encarnados. Tá, por que eu separei antes de chegar, né, naquela fala que eu disse, que é a fala-chave para esse estudo, meu reino não é deste mundo? Antes eu quis mostrar as duas perspectivas. Porque essas duas perspectivas fizeram a diferença na condenação de Cristo. Foi justamente o equívoco, né, das pessoas da época em relação a essas duas perspectivas de vida que fizeram com que Jesus chegasse na cruz. E aí a gente vai entender como que isso tudo culminou lá na fala de Cristo, meu reino não é desse mundo, diante de Pilatos, que era o prefeito da época. Então vamos entender a realeza de Cristo, né? Aí, antes da gente chegar lá, é importante contextualizar que o Império Romano, ele dominou ali a Israel por volta de 63 a.C. E, não sei se vocês sabem, Roma era dominada, era sustentada pelo paganismo, o que era totalmente oposto do judaísmo. O paganismo eram pessoas, né, que eles construíam seus próprios deuses em formas de estátuas e faziam adorações a esses deuses. Então eram vários deuses. Já os judeus, eles eram monoteístas, eles acreditavam em um único Deus. Então houve uma certa divergência, né, um choque de culturas quando Roma dominou Israel. E aí o que aconteceu? Os judeus começaram a se rebelar contra o Império Romano. E aí o Império Romano não quis arredar pé do lugar. E aí começou a torturar e a matar judeus. Para mostrar, né? Tipo, quem se rebelar contra o nosso poder aqui, será morto e torturado. Então, já bem antes de Cristo, já se matavam judeus, né? Porque eles acreditavam que essas pessoas eram uma ameaça ao poder, né? Que eles estavam instituindo naquele lugar. Chegou num determinado ponto, os judeus, para se preservar e preservar a sua cultura, o que eles fizeram? Eles começaram a se dividir em grupos, para, né, conservar a tradição, conservar os costumes. Então, aí criou-se os saduceus, os essênios, os zelotes, e eu destaquei ali os fariseus, porque esse grupo
é o grupo que tem protagonismo na condenação de Cristo, né? Os fariseus, gente, não sei se vocês sabem, além de grupo religioso, era também um grupo político, né? Naquela época tinha essa cultura de misturar religião com política. Então, eles tinham, para além dos interesses religiosos, eles tinham interesses políticos também. Tá, pouco depois disso surge quem? Jesus, né? Um jovem judeu, com ideias assim muito à frente do tempo, mas pregando amor, né, ao próximo, pregando perdão às ofensas e pregando desapego aos bens materiais. Então, vocês vão perceber que as pregações de Jesus baseiam-se nessa tríade aqui, né? E Jesus, ele tinha um magnetismo enorme. Ele conseguia atrair pessoas de várias camadas sociais, de diversos níveis evolutivos, né? Ele não tinha distinção de pessoas para ouvi-lo. E isso começou a incomodar os judeus. Porque o que acontece? As pessoas que iam até o templo, né, para prestar culto ao judaísmo, começaram a sair dos templos para acompanhar Jesus e ver Jesus. E aí, o que os judeus começaram a fazer? Começaram a interpretar Jesus como uma ameaça às tradições deles e também aos interesses políticos. Por quê? Eles tinham uma visão, que é aquela visão que a gente comentou agora para trás. A visão mais voltada para a vida terrena. Eles não queriam perder os privilégios que eles tinham enquanto pessoas num lugar de poder, né? E aí, o que eles fizeram? Eles pensaram assim, olha, vamos entregar Jesus para o poder romano, porque se Roma vir até nós e ver que este homem está atraindo esse tanto de gente, porque eles entendiam Jesus como um líder político. Eles não entendiam Jesus como um mensageiro, né, que é o que a gente enxerga hoje. Então, eles falaram assim, vamos entregar ele, porque antes ele do que nós, né? Se eu não me engano, Caifás usa essa fala, também está, se eu não me engano, no Evangelho de João. Ele fala, é melhor que um morra do que todos nós, né? Então, ele entrega Jesus a Pilatos. E aí, sim, chega na fatídica cena, né, em que Pilatos começa a inquirir Jesus sobre essa suposta pretensão dele de assumir, né, um lugar de poder ali naquele lugar, e começa a questioná-lo sobre isso, que foi o que os judeus fizeram com que Pilatos acreditasse. Então Pilatos fala, né, Pilatos então voltou para o pretório, que era o lugar onde ele ficava, né, para resolver todas as coisas, dali ele despachava as coisas de rotina, né, do lugar. Ele chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Reparem que Jesus faz uma afirmação. Aqui é muito importante a gente entender isso, gente, porque Jesus, diante de Pilatos, ele poderia ter se sentido intimidado e negado. Ele podia ter falado, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não falei isso, né? Ele poderia ter se sentido intimidado e negado, mas não. Ele resolveu sustentar a verdade que ele veio trazer. Lembra que lá naquele trecho que a gente trouxe aqui, que nós trouxemos aqui das bem-aventuranças, ele fala sobre esse reino, o reino dos céus. Então ele já vinha adiantando, falando sobre esse reino. E chega aqui diante de Pilatos, o que ele faz? Ele só confirma. Ele é coerente com a fala dele. Em momento nenhum ele se contradiz. E aí ele fala, se fosse, a minha gente lutaria para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é deste mundo. Ele reafirma, ele faz questão de reafirmar que esse reino não é deste mundo. E reparem que o tempo todo, se a gente for buscar no Evangelho, Jesus convida a todos para fazer parte desse reino. Inclusive os judeus foram convidados. Os judeus, se vocês talvez não saibam, os trabalhadores da primeira hora. Né? Os trabalhadores da última hora só surgiram porque os judeus não entenderam o que Jesus veio fazer. Porque, na verdade, toda essa missão era para os judeus, porque eles já tinham um entendimento prévio de Deus, mas eles não entenderam o que Jesus veio fazer aqui. Assim como Pilatos. Durante esse diálogo, Pilatos estava muito perdido, ele não estava entendendo o que Jesus queria dizer, porque a visão dele era uma visão toda terrena, baseada no poder político terreno. Ele não entendia que Jesus estava falando de uma realeza para além dessa terra, para além desse mundo.
E ali, então, os dois continuam o diálogo, né? Pilatos continua inquirindo, mesmo sem entender o que Jesus queria dizer com aquilo. Então Pilatos, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ele em momento nenhum recua, ele afirma e confirma. No entanto, ele está falando de uma vida futura, ele está falando de uma visão espiritual. Pilatos não estava entendendo porque ele estava na perspectiva material. Está vendo a diferença dos pontos de vista? Então, Jesus estava num discurso mais à frente que Pilatos. Pilatos não conseguia compreender, assim como o povo daquela época, que não conseguiram compreender também. Não tiveram capacidade de entender a missão do Cristo. E aí, ele fala, todo aquele que é de verdade, ouve a minha voz. O que ele quis dizer para Pilatos? Se você fosse da verdade, você entenderia o que eu estou querendo dizer. Você ouviria a minha voz. Então, é meio que isso, ele afirma o tempo todo. Pilatos fica meio que boiando de novo, ele não entende o que Jesus fala. E aí, olha o que ele fala. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Ele não está entendendo o que Jesus está falando. E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus. É interessante essa parte. Por que Pilatos vai ter com os judeus? Porque os judeus não quiseram entrar no pretório. Lá em João, fala assim, que os fariseus, né, Caifás, com o grupo dele, chegou até na porta e falou assim, olha, a gente vai deixar Jesus aí com você, mas a gente não vai entrar aí dentro, não, porque nós fizemos um ritual de purificação para a Páscoa. Se a gente entra aí dentro, a gente vai ficar impuro. Então, toma ele, entra com ele aí dentro, a gente fica aqui fora aguardando, né, o que vocês vão resolver com ele. E aí, então, Pilatos tem que sair até lá fora para ir ter com os judeus para tentar, né, resolver o caso. E aí a gente vê como que é uma coisa, como que é isso, né? Os judeus não querendo ficar impuros de entrar num lugar, mas entregando um inocente, né, para ser crucificado. E aí, e dizendo isso, tomou ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Por que ele não acha? Porque não tinha crime. Jesus, em momento nenhum, demonstrou interesse no poder de Pilatos ou nos privilégios que os judeus tinham. Jesus, em momento nenhum, se indispôs com Pilatos. Muito pelo contrário, mesmo ele tendo a realeza dele, não neste mundo, como ele mesmo afirma, ele se colocou à disposição da autoridade terrena, que no caso ali era Pilatos. E aí, gente, a gente percebe o quê? Que Jesus não conseguiu, assim, colocar, né, todas as ideias que ele tinha para colocar naquela época, porque as pessoas daquela época elas não tinham entendimento para isso, né? É tanto que depois ali, durante a condenação dele, durante todo o julgamento, vai haver assim, cenas, né, descritas pelos apóstolos, que Jesus, em vários momentos, mesmo sendo esbofeteado, mesmo sendo agredido e torturado, ele fica em silêncio. E não é porque ele era bobo, não. Muito pelo contrário, foi por sabedoria, porque ele entendia que aquelas pessoas não estavam prontas para receber o que ele havia trago. É tanto que a última fala dele na cruz é, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia que eles não estavam entendendo. E aí ele se entregou, porque ele sabia que a morte não era o fim. Então, esse tema vem trazer isso. E ele confiava, porque ele sabia que viria aí uma terceira revelação, que era o Espiritismo. É o Espiritismo que veio complementar o que ficou faltando naquela época, o que não deu tempo, na verdade, né? Ou que aquelas pessoas da época não tinham compreensão. E aí o Espiritismo vem trazendo justamente essa confirmação de que não termina no túmulo, né? De que sim, há uma vida futura. E prova disso é esse trecho aqui do céu e inferno, né? Que está lá no capítulo 2 e tem 1. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremessivelmente perdidos. Olha que consolo, né, que o Espiritismo traz para a gente. Aqui ele fala que sim, nós vamos encontrar os nossos entes queridos, dependendo, né, do nível evolutivo que tivermos, e que esses entes também estiverem, e que sim, a vida continua. André Luiz é prova disso, né? Ele trouxe relatos da chegada dele no plano espiritual.
e de que ele continua lá trabalhando e fazendo tudo o que é necessário. E outra coisa é, para comprovar isso, avaliem bem na consciência de vocês em que momento que vocês sentaram e conseguiram avaliar ou imaginar a própria morte de vocês. Alguém aqui conseguiu já em algum momento sentar e imaginar como vai ser a morte, como que vai ser tudo? Alguém aqui já pensou nisso? Ninguém. Por quê? O nosso consciente, nosso aparato mental, ele não concebe a finitude. E não concebe, não é porque é incapaz de conceber, não. É porque a finitude não existe. O espírito, ele é eterno. Então é muito importante entender isso, porque até na psicologia afirma isso. E o espiritismo está confirmando a mesma coisa ali. Só para vocês entenderem como que as coisas estão muito bem alinhadas, né? Tá, mas aí talvez vai ter alguém perguntando assim, por que a gente teme a morte, então? Né? Já que o espírito fica livre depois que sai do corpo, ou é tudo lá no pós-vida, né? Parece, né? A promessa de Cristo parece ser linda, maravilhosa, por que ainda assim a gente teme, a gente tem medo de morrer? Por quê? Porque tudo que Deus faz tem uma finalidade, e é útil. E o temor à morte, ele também é útil para nós. Olha só o que diz também esse trecho do céu e inferno. Este temor é um efeito da sabedoria e da providência, e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso à tendência que sem esse freio nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. O que ele está querendo dizer? Que sem esse temor, a gente, por exemplo, nós não conseguiríamos olhar para atravessar a rua, porque é esse medo que faz a gente, que nos faz, né, pensar um pouco mais para poder preservar a nossa vida. Porque nós precisamos desse corpo aqui, o mais preservado possível, para nós conseguirmos trabalhar em favor do nosso adiantamento. Então, é esse temor que faz a gente olhar para os dois lados, quando vai atravessar a rua, a tomar os devidos cuidados quando tem que subir numa altura determinada, enfim, por muitas outras coisas, né? Medo de, por exemplo, não aumentar a velocidade do carro, né? Seria uma coisa também. Então, esse temor, ele é responsável pelo nosso instinto de autopreservação. É ele que conserva a nossa vida. E nós precisamos ainda desse corpo, o mais assim saudável possível, o mais intacto possível, para conseguirmos trabalhar em favor da nossa evolução. Então, nada é inútil nessa terra. Tudo tem uma razão de ser, inclusive esse medo da morte. Para encerrar, né, eu gosto muito de sempre encerrar com o Emmanuel, porque eu acredito, né, e confirmo que ele é um conselheiro assim excelente. Ele sempre nos traz assim conselhos pontuais, eficazes e objetivos. E esse conselho que ele traz aqui, lá do livro Ideal Espírita, né, que é do Chico e do Valdo Vieira, ele é muito interessante porque ele vem confirmar, né, corroborar tudo que comentamos aqui antes, né, sobre a vida futura. E aí eu pergunto para vocês, o que é necessário, né, para essa vida futura? Entre o nascer, o desenvolver até o desencarne, o que a gente precisa fazer? O que nós precisamos fazer para a gente alcançar, né, para nós alcançarmos essa vida futura com mais plenitude? E aí o Emmanuel traz aqui uma receitinha. Ele fala, toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente. Como colheita próxima se deriva da sementeira atual. O que ele quis dizer? A vida futura de todos nós vai depender do que a gente está plantando, do que nós estamos plantando aqui hoje. Se você quer uma vida futura com bastante plenitude, com muita felicidade, alcançar, né, os mundos superiores algum dia, quem sabe, precisamos fazer um bom plantio aqui para a gente ter uma boa colheita lá no futuro. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse estudo tenha sido tão proveitoso quanto foi para mim, né? Como os outros têm sido, todos eles. Não existe nenhum princípio aqui que é menor ou maior que o outro.
se vocês estiverem acompanhando os estudos, vocês vão perceber que um está complementando o outro, né? Eles estão todos alinhados e são muito necessários na nossa vida. Espero que tenha trazido um alento para o coração de cada um, né? Principalmente para aquelas pessoas que às vezes estavam ainda preocupadas com esse pós-vida, né? Porque todos nós aqui já nos despedimos, né, momentaneamente de entes queridos. E é muito bom saber que em algum momento vamos encontrá-los, né? E é isso. Uma boa noite a todos, viu?